Pai, para o nosso discipulado eterno que nós teremos com Jesus. Por isso, tenha liberdade e fale conosco em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos, por favor. A festa, nós vemos aqui que Jesus, ele celebrava a festa da dedicação, ali todos os israelitas, todos os judeus, eles estavam celebrando esta festa porque era uma festa muito especial. Na verdade, nós vamos ver que essa festa não é uma festa que havia sido ordenada por Deus. Na verdade, as festas que Deus havia ordenado era a festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Essas três festas foi sim um direcionamento de Deus, era um mandamento para eles deveriam comemorar, festejar essas festas, essas três festas para todo sempre. Era algo para, independente do período do tempo, eles deveriam e precisariam de estar comemorando sim. Agora, essa festa da dedicação, ou como é chamada de festa de Hanukkah, não foi uma direção de Deus para que eles viessem festejar, mas o povo desejou, o povo entendeu que após grandiosas coisas que aconteceram, milagres tremendos, milagres maravilhosos, a forma como o povo havia sido liberto, partiu deles a decisão de criar-se uma festa que duraria durante 8 dias, aos quais durante esse período eles estariam adorando ao Senhor, agradecendo a Deus. Por isso Hanukkah é conhecida como a festa das luzes, mas também como a festa da dedicação, porque seriam 8 dias dedicados ao Senhor, 8 dias eles agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tinha feito por eles. Amém? Nós temos muitas coisas para festejar e dedicar ao Senhor, amém ou não? Nós temos que ser muito gratos ao Senhor por cada vida, por cada milagre, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas deixa eu falar algo aqui para vocês entenderem, antes de eu entrar dentro do contexto histórico, eu quero citar por que festa de Hanukkah, né? Primeiramente, o que significa Hanukkah? Hanukkah ou Chanukah, como alguns verão, significa consagração ou dedicação. Repita comigo, consagração ou dedicação. Fala para o seu irmão aí, presta atenção nessas duas palavras, consagração e dedicação. Queridos, esta festa, também conhecida no meio judaico, né, como eu disse anteriormente, festa das luzes, em João aqui, capítulo 10, versículo 22, nós vamos ver Jesus passeando no templo e comemorando desta festa, participando desta festa, a festa da dedicação. É interessante que se você tentar procurar em toda a Bíblia, você não vai ver nem para trás e nem mais para frente a respeito dessa festa. Você vai ver aqui no Novo Testamento esta parte que se refere a essa palavra, que se refere a essa festa. Por que nós não encontramos no Antigo Testamento a respeito dessa festa? Porque essa festa ela aconteceu no ano de 167 a.C., ou seja, esse é um período o qual nós chamamos de intertestamentário. Dá nó na minha língua, eu tive que anotar esse nome para poder falar, tá? Que eu tentei umas 10 vezes falar e dar um nó, e sempre foi assim, desde a faculdade, eu tentava falar o intertestamentário e dar esse nó, amém? Mas eu consegui agora, para a glória de Deus. Então esse é um período onde nós vamos ver entre Malaquias e Mateus, um período que a gente compreende, que a gente entende que durante 400 anos Deus se calou, devido a tudo aquilo que o povo vinha fazendo, contrário à vontade de Deus, Deus se calou, Deus não levantou mais os profetas, Deus se calou, Deus não levantou mais ninguém para falar com o povo, Deus se calou. Tamanho o pecado do povo, tamanho aquilo que o povo vinha fazendo que não agradava a Deus, que Deus simplesmente ele se cala por um período de 400 anos. E é nesse meio, é nesse momento que vem acontecer isso, que vem acontecer aquilo que nós chamamos de guerra da família dos Macabeus, uma família que se levanta contra um exército poderoso daquela época, e eu quero falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem, porque não adianta eu partir aqui para a festa da dedicação, para João capítulo 10, se você não entender o contexto, se você não entender o porquê dessa festa, e diga-se de passagem, que é um contexto muito maravilhoso. Lógico, hoje
para nós que estamos aqui celebrando, comemorando e glorificando a Deus, mas para aqueles homens que viveram aquilo dali, foram 8 anos de guerra, 8 anos de sofrimento, 8 anos de lutas, 8 anos os quais eles perderam entes queridos, seus familiares, perderam os amigos, perderam muitas pessoas naquela batalha, mas mais uma vez, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder, concedeu a vitória ao seu povo. Deus sempre concede a vitória ao teu povo. Você consegue entender isso? Deus é poderoso e Ele está sempre olhando para o seu povo. Fala para o seu irmão assim, se ele está te ouvindo, fala para ele: olha, não sei o que você está passando, por mais difícil que seja, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O que Deus fez em Israel, Ele vai fazer sobre a sua vida também. Você crê ou não? Se você crê, então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Queridos, vamos entender um pouquinho sobre essa guerra que muitos conhecem como a guerra de Macabeus, ou sobre a família de Macabeus. Vindo da Macedônia, o Império Grego, um império que tinha total domínio naquela época, eles estavam numa expansão territorial, eles estavam conquistando territórios, e por onde eles passavam, não era tão devastador até chegar em Israel, porque todos os lugares os quais eles chegavam, as pessoas se prostravam diante deles, as pessoas se entregavam a eles, as pessoas simplesmente aceitavam a soberania deles. Por determinado período de tempo, por algumas questões, Israel também aceita o governo deles sobre o seu povo, até eles colocarem algumas regras, até eles quererem colocar algumas questões que viriam quebrar os princípios de Deus, que Deus havia estabelecido para Israel. Porém, houve uma grande guerra devido ao forte poder que havia sobre esse império. Eles vinham conquistando desde o Egito, Oriente Médio, até a Índia. E depois da morte do seu grande imperador, Alexandre o Grande, no período de 336 a 323 a.C., vários generais lutam pelo controle do império. Porém, um homem, um Seleucida, chamado Antíoco Epifânio, no ano de 175 a 163 a.C., ele assume o controle, ele assume o domínio sobre essa região, e ele agora passa a ser o general, ele passa a ser o conquistador desse território. E ele, querido, ele simplesmente, ele queria de todas as formas investir poder contra a Judéia. Ele não aceitava o que acontecia na Judéia, ele não aceitava o que acontecia na região da Judéia. Judéia era um povo, dos judeus, que se prostravam diante apenas de um Deus. E o Antíoco Epifânio, ele era um adorador de vários deuses, e todas as outras nações as quais eles conquistavam, eles não tinham esse problema. Essa era uma regra que eles não precisariam de implantar, porque eles aceitavam que eles adorassem qualquer Deus, só não aceitava que adorasse um único Deus. Você está entendendo isso ou não? Presta atenção. Então aqueles que adoravam vários deuses, não importava se eram os mesmos deuses que eles ou não, poderia ser outros deuses diferentes, mas não poderia adorar um só Deus. Antíoco Epifânio, ele se considerava um semideus, ele idolatrava a si mesmo, ele simplesmente levava as pessoas a essa idolatria, e ele queria implantar algumas regras com os judeus que ele não estava conseguindo. Você precisa de entender algo. Nós temos aqui Antíoco Epifânio. Alguns estudiosos dizem que o que Israel passou nas mãos deste homem seria quase igual ou pior do que aconteceu com Hitler. Que esse homem seria um homem ainda pior do que Hitler. Presta atenção nisso daqui. Ele não queria simplesmente matar Israel. Diferentemente, ele não queria acabar com Israel. Ele não queria matar o físico de Israel, ele não queria tirar a vida do povo de Israel. Eu vejo o Antíoco Epifânio nada mais, nada menos do que uma figura de Satanás sendo representada com aquilo que Satanás ele quer fazer com a igreja. Logicamente, a palavra de Deus deixa bem claro que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas nós podemos perceber que o primeiro projeto, o primeiro plano dele, não é te matar fisicamente, é te matar espiritualmente. Porque se ele te mata, você estando firme com
o Senhor, ele perdeu o que ele quer. Ele quer te levar para o inferno. Então o projeto dele inicialmente não é tirar a sua vida, mas a sua vida espiritual. E o projeto de Antíoco Epifânio era com os judeus, simplesmente não era matar, não era acabar com a vida física, mas com a vida espiritual. Por isso, quando ele consegue tomar o poder dessa região, com as suas tradições, impondo os costumes, os seus pensamentos grego-helenísticos, para os judeus ele proíbe algumas coisas que estavam indo totalmente contrário àquilo que eles tinham como sagrado. A primeira coisa que eles queriam proibir: a partir de agora, os israelitas não poderiam mais ter nada a ver com circuncisão. Eles não poderiam mais circuncidar os primogênitos, os meninos. Não poderiam mais ter aquela marca de consagrado ao Senhor. Aquela aliança que havia entre Deus e Abraão, aquela aliança que havia aqui entre Deus e Moisés, dentro da lei de Moisés, ele simplesmente quer acabar com as leis mosaicas, com as leis que Moisés havia colocado de acordo com a direção de Deus. E uma delas era a circuncisão, aonde os meninos eram circuncidados, eles eram marcados e consagrados ao Senhor. Aquilo ali era um símbolo da aliança deles com Deus. E a primeira coisa que ele queria acabar era com a aliança deles com Deus. Eu não sei se você está conseguindo entender. A primeira coisa. A segunda coisa que eles queriam era acabar com a observância do Shabat, do sábado. Eles não aceitavam, eles diziam que os judeus eram preguiçosos, que os judeus não queriam trabalhar. Vamos trazer para você entender aqui o nosso calendário de segunda a segunda, porque eles diziam que ele era preguiçoso. E eles não aceitavam que eles tirassem um dia, o dia de descanso, o dia que era o dia do Senhor para eles. E eles queriam simplesmente que eles trabalhassem em todos os dias. Diga-se de passagem, isso não mudou muito. É uma forma que o diabo continua da mesma forma. Você pode estar trabalhando de segunda a segunda, você não precisa tirar um dia para Deus. Você pode estar lá no seu trabalho adorando a Deus e não precisa estar em comunhão com a igreja. Quebra de princípio. Quebra de princípio, você está entendendo ou não? Você está entendendo isso ou não? Ele queria simplesmente porque nós sabemos claramente que uma mente vazia é oficina de Satanás. Mas uma mente totalmente ocupada, que está ocupada de tal forma que não tem espaço para o seu Deus, faz com que você coloque as coisas de Deus em segundo plano. Você começa a deixar as coisas de Deus para um segundo plano, e agora você não tem mais essa preocupação. Não, mas eu posso estar lá, eu posso estar aqui. Ei! Entenda uma coisa: Deus não negocia os seus mandamentos. Deus não negocia aquilo que é para Ele como um princípio. Você está entendendo isso ou não? Eles queriam acabar com essa observância aqui em relação ao Shabat. Eles queriam restringir o tipo de comida que os judeus comiam, porque eles ali, tanto na Roma quanto na Grécia e vindo do Egito, eles tinham uma prática, que era a prática da glutonaria. E isso dentro da lei de Deus era pecado. Aliás, eu digo essa passagem aqui, isso continua no Novo Testamento também. Amém? Está entendendo ou não? Então eles queriam que aquelas pessoas acabassem com aquilo dali. E um outro detalhe é que a partir de agora eles não teriam o templo. Presta atenção, igreja, presta atenção, você que é igreja, presta atenção, você que é igreja. Ele estipula que apenas os porcos poderiam ser sacrificados no templo. E os porcos eram tidos pelos judeus como um animal imundo.
A partir de agora, eles colocam uma estátua do seu Deus, um Deus que era para eles do Olimpo, Zeus, dentro do templo, e dizem que a partir de agora, eles não poderiam adorar somente um Deus, eles poderiam adorar outros deuses, mas não poderiam de maneira alguma sacrificar outro animal que não fosse o porco no templo. Ou seja, ele estava profanando o templo do Senhor. Ele estava trazendo aquilo que era considerado por Deus como imundo para o templo do Senhor. Você está entendendo isso ou não? Você entende quem é a igreja? Você entende quem é o templo ou não? Você está entendendo ou não? Eu estou achando que vocês estão meio... Tá ligado? Não tá, viu? Tá ligado? Então, queridos, presta atenção. Eles queriam agora profanar, oferecendo sacrifícios que não era de acordo com a vontade de Deus no interior do templo, no Santo dos Santos, aonde o que era oferecido ali era simplesmente algo que apontava para Jesus, era algo que apontava para o Salvador, era algo que apontava para o Messias, e ele simplesmente queria profanar o templo. Queridos, eles simplesmente queriam implantar a cultura deles. A partir de agora, Israel não poderia mais vestir como eles se vestiam. Israel teria que se vestir como eles se vestiam. Israel não poderia mais ter um dia de descanso, não poderia tirar um dia para o seu Deus, teria que trabalhar de segunda a segunda. Para eles agora, Israel teria que viver como eles viviam. A glutonaria para eles não era pecado, a orgia para eles não era pecado. Para eles, sexo antes do casamento era normal. O homem não precisava de ter só uma mulher, ele poderia ter quantas mulheres que ele quisesse. A mulher, como diferentemente de Israel, que tinha que andar bem vestida, bem trajada, sem mostrar o seu corpo, porque aquilo ali era algo sagrado, para eles não. Ela deveria mostrar a sensualidade. A forma como eles praticavam o esporte era contrário à forma como também o povo de Deus praticava. Porque eles praticavam esporte pelados, mostrando a sensualidade, mostrando o corpo escultural, mostrando coisas que para Deus não era aquilo que Deus havia direcionado, porque uma forma que diferenciava o povo de Deus pelos demais povos era a forma como eles se vestiam. Você está aqui comigo? Não? Está ligado? Não? Então, queridos, eles estavam simplesmente querendo fazer com que esses costumes entrassem em Israel, e eles mudariam assim aquilo que era preceito, aquilo que era direcionamento de Deus para a vida deles. As outras nações aceitaram, mas quando eles chegam na Judéia, eles não aceitaram, todos eles não aceitaram. Vocês lembram daquela passagem que Jesus, ele declara que é mais fácil passar um camelo, quem lembra disso ou não? Do que o quê? Dá um exemplo, ele faz um paralelo, faz uma comparação com o quê? Com o homem o quê? Jesus não está falando para nós que por você ter dinheiro você não vai para o céu, não é isso. Mas esse é um exemplo que ele dava por causa daquilo que muitos deles estavam vivendo. Porque como a Grécia tinha a tecnologia avançada, a ciência avançada e principalmente a filosofia, como eles tinham uma maneira de pensar que os diferenciava das demais nações, alguns ricos se corromperam, alguns ricos judeus se corromperam, começaram a se entregar, aceitaram a forma deles de se vestirem, aceitaram a forma deles de agirem, começaram a se entregar à prostituição, começaram a se entregar ao adultério, começaram a se entregar a pecados que antes para eles eram pecados abomináveis aos olhos de Deus, mas que agora para eles estava tudo normal. Eles começaram a quebrar alguns princípios. Agora,
nós temos de entender, queridos, que nem com todos foram assim. Glória a Deus, que desde quando a terra é terra, o mundo é mundo, existem os remanescentes. Existem aqueles que não se prostram, que não se vendem. Existem os Josés da vida que não se entrega no Egito. Existem os Daniels da vida que não se prostra na Babilônia. Existem os 3 meninos lá, Ananias, Azarias e Misael, que não se prostra diante da imagem. Existem os remanescentes do Senhor. Aleluia. Tem remanescente aqui ou não? Deus poderoso. Olha que interessante. Glória a Deus. Eles estavam tentando implantar a cultura deles dentro da cultura de Israel. Para alguns é o mesmo que hoje, nada a ver, não tem problema. Isso é coisa de crente chato, isso aí é coisa de crente religioso, isso aí é coisa de gente que não tem nada a ver. Mas na verdade eles estavam levando o povo a quebrar um princípio. E quando eles não conseguem ter êxito da mesma forma que eles tiveram em outras nações, agora eles vêm contra Israel de uma forma brutal e violenta. Eles agora vêm de uma forma diferente. Mas quando eles pegam aquele porco e oferecem no templo do Senhor, no Santo dos Santos, no lugar que não era qualquer um que podia entrar, no lugar que não era qualquer animal, nem sequer um animal com defeito poderia ser apresentado, as ofertas para o Senhor deveriam ser as melhores, e ele simplesmente agora chega naquele lugar, profana o templo, faz do templo que não deveria ser feito, porque é templo do Senhor, é templo de consagração, é templo de santidade. Ali foi a gota d'água, porque agora levanta-se uma família, a família dos Macabeus, pelo pai, cabeça, Matatias, e na verdade algumas tradições traz como Mateus. Eles se levantam e não aceitam mais aquilo. Eles se levantam e agora começa uma revolta judaica, onde eles matam o soldado sírio principal que havia feito aquela profanação, matando o porco no templo. E agora começa uma guerra, aonde essa guerra ela dura 8 anos, aonde muitos israelitas, muitos judeus morreram, inclusive Matatias. O terceiro filho dele, Judá, se levanta, assume agora o local do pai, o lugar do pai, continua aquela revolta contra aquele poderoso império, que era o império mais poderoso daquela época. Se levantam contra eles, e eles começaram de uma forma milagrosa, de uma forma que ninguém sabia explicar, porque nem todos os israelitas entraram naquela briga. Esse que é o grande problema, porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos aqueles que dizem eu estou contigo, Senhor, estão de verdade. Nem todos aqueles que falam que abraçou aquela causa, abraça de verdade. Agora presta atenção, um império poderoso, soldados totalmente preparados, pastor Luiz Paulo, homens preparados para a guerra. Dizem que eles eram tão preparados, que eles conseguiam até derrubar animais enormes, até como elefantes. De tão preparados, eles enfrentavam leões, de tão preparados e fortes aqueles guerreiros. Os judeus, poucos homens, e detalhe, não eram soldados preparados. Na grande maioria deles,
eram sacerdotes, homens como eu e você, que foram levantados para adorar, para exaltar, para glorificar, para oferecer o nosso louvor ao Senhor. E foram eles que não se prostraram e se levantaram. Os estudiosos dizem que eles preparavam emboscadas à noite e ia matando soldado a soldado. E como era muito pouco a turma deles, e era gigante a turma dos outros, eles faziam isso à noite durante um período de 8 anos. Quantos anos? 8 anos. Quando dá um período de 8 anos, eles vencem aquela guerra. Matatias, o pai, já não estava mais vivo, e nem mais Judá, o filho. Mas agora já existiam outros que estavam na mesma luta com eles. Um grande milagre, isso daqui, com toda certeza, aconteceu. Porque era um império, volto a repetir, mais poderoso daquele momento, daquele tempo. Contra poucos homens e despreparados. E aqui fica mais uma vez comprovado que o maior milagre na nossa vida é, logicamente, a salvação que vem do Senhor. E o outro milagre tão grande que acontece na nossa vida é aquele que não depende de nada, que está em nossas mãos, que é totalmente a dependência de Deus. Se você está passando por uma situação que está na sua mão, falta um pouco ainda para a sua vitória. Mas se você está passando por uma situação que você diz, eu não tenho mais nada a fazer, está totalmente na mão de Deus. Eu quero dizer que você está próximo da sua vitória. Você está entendendo isso ou não? Porque essa vitória aqui não foi do poderoso quanto do fraco. Essa vitória aqui foi dos dependentes de Deus. Essa vitória foram daqueles que dependeram e confiaram, decidiram confiar totalmente em Deus. É aqueles que decidiram a confiar, a esperar. Só que algo acontece. Eles venceram aquela batalha. Mas vencer a batalha contra o inimigo não basta. Repita comigo, vencer a batalha contra o inimigo não é o fim para a minha vitória. O primeiro passo é você sair da dependência do inimigo, é você sair dessa prisão maligna. O primeiro passo é essas cadeias malignas serem quebradas. O primeiro passo é você não estar mais nessa dependência como escravo. Amém ou não? Você está entendendo isso ou não? Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo, olha, nós já nos livramos do nosso inimigo, mas tem um detalhe agora que precisa ser feito. O templo, o altar, ele precisa ser restaurado. Aleluia. Ele precisa ser restaurado porque ele foi profanado, ele foi sujo, ele foi contaminado. Você está entendendo isso ou não? Isso me chama muita atenção. Sabe por quê, Tainara? Você que gosta de estudar, vê isso depois. Quando você pega o livro de Esdras, quando você pega o livro de Neemias, você percebe o mesmo detalhe. Antes de se preocupar com o templo como um todo, ou até mesmo com as muralhas, eles se preocuparam com o altar. Muitas das vezes nós estamos preocupados com coisas lá fora e esquecemos do altar. Você está entendendo ou não? Ali no altar tinha uma coisa que também era da lei de Moisés, que era o candelabro que não podia ficar apagado. Aleluia. Porque se não tinha fogo no candelabro, se não tinha fogo na menorá, era falta de presença de Deus. Olha, eu estou arrepiado aqui. Jesus amado. Jesus. Presta atenção nisso daqui. Glória a Deus. Eles vencem o inimigo, mas eles entenderam que eles tinham uma segunda situação. Eles precisavam de restaurar o altar de Deus. Deus é Deus. Porque altar contaminado, altar sujo, é altar sem a presença de Deus. Ei, Deus poderoso. Altar onde o fogo não está aceso representa altar sem a presença de Deus.
Se você não consegue ler mais a Bíblia, pode ser um sinal que o altar está apagado. Deus grande. Se você não consegue vir mais na igreja, pode ser um sinal que aquele modelo nenescu, que aquele modelo dos sírios, que aquele modelo agora dos gregos, possa ter implantado isso na sua mente. E você achar que não precisa mais da igreja. Mas o primeiro passo, para você entender que o maior milagre na sua vida depois da salvação, é o seu altar assim. Glória. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Sabe o que eles entenderam? Até hoje os rabinos dizem assim: Hanukkah não é somente a festa das luzes. Hanukkah não é simplesmente a festa da dedicação. Hanukkah não é simplesmente a festa da dedicação. Hanukkah é a festa, é o momento de comemorarmos a vitória da luz contra as trevas. O altar estava apagado. Eles precisavam de purificar o templo. Eles precisavam de santificar novamente aquele lugar. Você está entendendo? Você está aqui comigo ou não? Você está aqui comigo ou não? Você está ligado? Eles precisavam. E aí, eles entendem, você precisa entender. Eles têm uma outra iniciativa. Vamos acender a menorá. Vamos acender o candelabro. Porque ele não pode ficar apagado. Deus grande. Só que acontece um outro detalhe. Na vida do crente é sempre assim, né? Misericórdia. Quando você acha que os problemas acabaram, quando você vence a sua primeira batalha, quando você vence a segunda, que você já vai comemorar, quando você está preparado para soltar os paus e fala, está faltando alguma coisa ainda. É assim ou não é? A nossa vida é decidida nos detalhes. É impressionante como nós decidimos nos detalhes. E aí quando eles chegam lá, aí havia um potinho como esse de azeite. Porque eles acendiam a menorá, eles acendiam com azeite. O azeite era preparado para isso. Você está entendendo ou não? Coisa tremenda isso. Eu não sei se você conseguiu entender ainda, mas o azeite traz fogo e mantém o fogo aceso. É verdade. E aí o que acontece? Só que quando eles olham, havia um detalhe. Havia pouco óleo. O óleo que eles tinham não era o suficiente para eles comemorarem, festejarem. Não era o suficiente para poder encher cada haste do candelabro, da menorá. E aí eles ficaram assustados, porque eles sabiam da importância de não deixar o fogo apagado. Eles sabiam muito bem o que representava para eles o altar apagado. Eles sabiam muito bem o que representava o altar sem fogo. E eles pensaram um detalhe. Levam-se exatamente 8 dias para poder preparar o azeite e termos o óleo para colocar fogo. 8 dias que demora para o azeite ficar pronto. E o que nós temos não é o suficiente. É impressionante isso na nossa vida. Eu estava preparando essa palavra e Jesus amado, um dos grandes problemas nossos, se não o maior de todos eles, nós acomodamos com a vitória que nós temos ou esquecemos dos milagres que nós recebemos.
Você pode viver uma experiência tremenda de milagre. Você pode viver uma experiência incrível de milagre. Mas quando você vai enfrentar o probleminha que aparece na sua frente, você simplesmente parece que dá um apagão e esquece de tudo aquilo que você viveu. Ainda bem que esse nosso Deus é o Deus do milagre. Acontece um outro milagre. Acontece um outro milagre agora. Porque ao acenderem este potinho de azeite, ao colocarem fogo nesse potinho de azeite, eles decidiram colocar o fogo e vamos trabalhar, vamos fazer, vai demorar hoje, mas vamos fazer. Para surpresa deles, durante os 8 dias que eles estavam preparando outro azeite, eles foram pegar, o potinho não se apagou e continuou o fogo aceso. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando eu decido colocar fogo no altar, o Espírito Santo, ele sobrecarrega o restante, sabe? Ele vem e carrega o restante, ele manda mais fogo. Quando eu decido só dar um passo, o restante ele faz para poder o negócio aí ficar aceso. Quando você decide dar um passo, Deus poderoso. Agora, esse é o motivo da fé de Hanukkah, porque Hanukkah fala da dependência de Deus, da libertação do povo de Deus. Hanukkah lembra de uma experiência tremenda de um povo que decidiu não se prostrar diante de um sistema mundano que estava imperando naquela época, que estava liderando, que estava reinando, que estava mandando. E eles simplesmente decidiram a não negociar os valores de Deus, eles decidiram a não barganhar os valores de Deus, eles decidiram não trocar aquilo que era eterno por aquilo que era passageiro, eles decidiram permanecer firme, porque eles sabiam que aquilo ali era momentâneo, que aqueles prazeres eram passageiros, mas aquilo que Deus tinha para eles era eterno. Glória a Deus, é verdade. E aí é tremendo, porque algumas coisas agora passam a acontecer. Vem essa festa, durante 8 anos guerra, interessante isso, né? 8 anos, e agora durante 8 dias, o fogo não se apaga. E sabe qual era o motivo que eles queriam comemorar Hanukkah? Porque Hanukkah acontece poucos dias depois de Tabernáculos. E é justamente o período que se comemora Tabernáculos, durante 8 dias. Eles foram impedidos, presta atenção, eu sempre falo isso aqui, eu gosto de repetir isso, porque eu creio que isso aqui não é uma frase da minha mente, é uma coisa da minha cabeça, eu creio que isso aqui foi Deus que colocou para nós. Aleluia. Sabe aquele negócio que quando você pensa que é um ponto final, sabe aquele negócio onde o diabo tenta colocar um ponto final e Deus, coloca uma vírgula e escreve algo lindo? É porque quando eles viram que não poderiam comemorar Tabernáculos, eles se entristeceram. Durante 8 dias eles não puderam, mas agora durante 8 dias o fogo fica aceso e eles fazem a festa de dedicação. Aquilo que eles pensaram que era o fim, Deus dá uma oportunidade, se dedique a mim. E aqui agora algo acontece que me chama também a atenção, e por isso que eu estou com isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Preste atenção nisso aqui que é interessante. Essa festa de Hanukkah, ela tem algumas características muito interessantes. Eles não só lembram daquilo que aconteceu, mas eles também agora, eles têm o candelabro, que representa algo muito forte ali, né, direcionado por Deus, os 7 dias, o Shabat, e tantas outras coisas mais que num outro momento eu posso trazer, que eu não tenho tempo hábil para isso agora. Só que agora eles criam
aquilo que é chamado de Hanukkah. Hanukkah não é um candelabro com 7 hastes como esse daqui. Hanukkah é um candelabro de 9 hastes. Uma haste maior, presta atenção nisso aqui, senão você não vai entender. Isso aqui, você precisa entender. Porque agora que eu vou, cadê o Marco Aurélio? Agora eu vou sair da introdução. E agora sim eu vou pregar em cima do texto de João capítulo 10. Aleluia. Obrigado. Oh, glória. Deus poderoso. Eles simplesmente criam agora um com 9 hastes. E eles colocam um no meio, que fica mais alto do que os demais. E o fogo não é aceso, primeiramente, nesses daqui. O fogo, primeiramente, ele é aceso no do meio. O fogo, ele é aceso, primeiramente, no do meio. Naquele da haste maior. O nome disso daqui chama chá. E a origem dessa palavra é servo ou servidora. Se você estiver ligado, você está prestando atenção. Essa vela, essa primeira haste que é acesa, ela não tem a simbologia que as outras 8 hastes têm. Porque as outras 8 hastes representam o milagre do potinho, o milagre da luz contra as trevas. O milagre aqui representa cada um dia daquele de milagre. Aquilo que parecia ser impossível para o povo de Deus. Aquilo que não tinha condições nenhuma. Como que um potinho tão pequenininho, mísero, com tão pouco azeite, iria manter aquilo durante 8 dias aceso? E agora isso representa para eles o milagre da luz contra as trevas, representa o milagre da libertação do povo de Deus contra a opressão. E esta haste, a 9ª, ela é a servidora. A função dela é servir as outras. Ela vai servir as outras. Pode deixar. O que você quer dizer com isso, pastor? João capítulo 10, Jesus estava no templo de Salomão, passando ali pelo pórtico, pelo mesmo lugar que aconteceu essa batalha, e um dos judeus questiona ele: se tu és o Yeshua HaMashiach, o Messias, o enviado de Deus, é você que veio para libertar. Lembra disso ou não? Olha aí, ó. Pega por favor. João 10 aí. Olha o que ele diz. Até quando? Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspenso? Se eu vou ser o Cristo, diga-nos abertamente. Porque eles estavam esperando agora, da mesma forma, essa era a hora propícia. A festa da dedicação fazia com que eles lembrassem daquilo que havia acontecido lá atrás, que também um homem chamado Judá, lembra disso que eu falei aqui? Havia entrado naquela batalha para poder libertar, e eles entendiam que Judá era a representação daquilo que estava por vir, daquele que seria, aquele que sentaria no trono de Davi, aquele que estaria libertando e trazendo salvação eterna para o povo. Então eles vêm agora para questionar Jesus. E é interessante porque quando eu paro para olhar aqui a palavra de Deus,
nós vamos ver, querido, algumas questões em relação a Jesus, muito tremendo, porque olha só o que a palavra de Deus nos diz. Olha só, embora Jesus era o Messias prometido de Israel, ele não proporcionaria simplesmente a libertação de Israel dos romanos, mas ele providenciaria a libertação do pecado e da morte através de sua morte e ressurreição. O que ali a família dos Macabeus estava fazendo não era querer simplesmente proporcionar ao povo de Israel uma libertação momentânea, mas era do princípio de Deus, dos valores que não são negociáveis, dos valores que não podem ser negociados, dos valores que vão perpetuar, dos princípios que o Senhor deixou para o seu povo. Era algo, como eu disse anteriormente, que eles não queriam matar simplesmente o corpo, mas o espiritual. E Jesus estava ensinando para eles agora que o que Jesus estava fazendo não era simplesmente libertá-los da opressão, como eles achavam do povo romano, mas era libertá-los daquilo que estava condenando eles, dentro deles, para uma morte eterna. Você está entendendo isso ou não? Jesus não estabeleceu um trono em Jerusalém naquela época, mas em Jerusalém o seu senhorio e reino foi proclamado, e a mensagem se espalhou para todas as nações. A festa da dedicação foi de grande importância para os israelitas nos dias de Jesus, porque era a história de libertação, da opressão e da dedicação a Deus, assim como Jesus é o nosso libertador da opressão do pecado. Queridos, presta atenção, olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 8: cuidado que ninguém vos venha por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. O que os gregos queriam fazer era mudar aquela mentalidade, e eles agora através dos romanos, eles têm também essa mesma briga, essa mesma luta, e apóstolo Paulo, sabendo disso, apóstolo Paulo deixa isso bem claro: não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai a vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A maior vitória, o maior milagre que nós temos depois da salvação é o nosso altar continuar aceso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O que a família dos Macabeus lutaram para conquistar e libertar, foi o que Jesus fez para poder nos libertar. E o que nós aprendemos agora, através de Jesus, como servo, que a palavra do Senhor deixa bem claro: Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para quê? Ele veio para servir. Hanukkah, a festa das luzes, mostra para mim e para você, como discípulo de Jesus, que nós estamos aqui para ser luz, para poder acender o fogo de muitos que estão apagados. Hanukkah nos mostra que nós estamos aqui como discípulos, para poder ajudar essas pessoas a saírem das trevas para a luz. Talvez você entrou aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, desanimado, pensando em desistir, não mais querendo a igreja, não querendo mais o compromisso com a igreja, não querendo mais aliança com a igreja, não querendo mais participar das coisas da igreja. Mas presta atenção, você precisa entender que esta festa de dedicação, ela é também a festa para ser comemorada da vitória da luz sobre as trevas. E esse é o desejo do nosso coração nessa noite, é que você consiga compreender a vitória que vence o mundo. Ela só pode estar em Cristo, só pode estar em Jesus. A vitória da luz contra as trevas é a vitória que nos conduz, mas não só que nos conduz, mas que faz com que nós venhamos conduzir outros a verdadeira luz de Cristo. Eu não sei você
Mas eu creio que nós temos aqui os remanescentes. Nós cremos, eu creio que tem aqui os remanescentes, aqueles que estão dispostos, como Jesus, seu chamar, seu servo, aquele que está para poder fazer a luz de outros brilharem. Talvez você chegou aqui hoje, pastor, mas eu estou tão desanimado, eu estou fraco, eu estou entristecido. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero acreditar que se você veio aqui, é porque ainda, por menor que seja a quantidade de azeite, ainda existe azeite aí dentro. Se não tivesse azeite, você não estaria aqui. Você está entendendo isso ou não? Se não tivesse azeite, você não estaria aqui. Se você entrou, se você chegou por essas portas, se você teve coragem de entrar aqui, é porque ainda existe azeite aí dentro. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Glória a Deus. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. Eu quero que você feche os teus olhos nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção, por favor. Jesus só deixou ser registrado a festa da dedicação, a festa de Hanukkah, porque isso também tem importância para mim e para você. Porque a festa de Hanukkah se refere aos milagres da independência. Olha para mim, por favor. Toca baixinho, mas não deixa de tocar. A festa de Hanukkah, ela se refere, sabe, aos milagres da independência. Da independência do maligno para a dependência de Deus. Chega desse negócio de ficar dependente do maligno. Chega desse negócio de ficar dependente das coisas que são passageiras, sabe? Momentâneas, que te dão um prazer momentâneo, que não é eterno. Está na hora de cortar esse vínculo, sabe? Com as trevas. Está na hora de cortar esse vínculo, querido. Porque o diabo, ele quer acabar com a sua aliança. Apóstolo Paulo falou que a nossa circuncisão hoje não é aquela que é feita lá no órgão genital masculino, não, mas é aquela que está aqui, a nossa marca está aqui. Você precisa de ter um coração voltado para as coisas do céu. Você precisa ter um coração voltado para as coisas de Deus. Você precisa ter um coração firmado no Senhor, porque a nossa marca hoje é o que comprova a nossa aliança. Mas Hanukkah fala da libertação. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Até seria esse o tema da minha mensagem. É nesse momento de prova, preste atenção nisso, é nesse momento de luta, é nesse momento de dificuldade aonde surgem os verdadeiros guerreiros. Nem você sabe quem você é até você passar por uma luta, por uma prova de verdade. Talvez você está aqui e está se achando até crente, mas quando vem a prova, hoje eu gosto de vir para a igreja, acabar minha luta, acabar minha prova. É nesse momento onde aquele império grego está tentando te oprimir, está tentando te seduzir, está tentando te... sabe? É que você mostra quem você realmente é. É nesse momento é que surgem os grandes guerreiros, como surgiram lá os macabeus. É nesse momento que surgem aqueles que dizem: Senhor, nós não vamos nos prostrar. Não vou me prostrar diante da prostituição, não vou me prostrar diante das drogas, não vou me prostrar diante das bebidas, não vou me prostrar diante da pornografia, não vou me prostrar, não vou me prostrar.
morreu e ressuscitou por mim. Eu sei que Ele vive, o meu Redentor vive, Ele vive, Ele vive. Eu não tive tempo aqui. Eu tinha notado aqui 8, o que significaria, ao meu ver, em Jesus as 8 hastes. A minha é uma menorá, a minha que representa, tá, querido, aquela primeira aliança, né, entre Deus e o seu povo. Não é a Hanukkah que tem as 8 hastes, as 9. Só trouxe para você ter um exemplo. Algumas coisas acontecem nessa festa hoje. Primeira coisa, eles dedicam ao Senhor esses 8 dias. Nesse período eles dedicam ao Senhor. Sabe o que mais tem nesses 8 dias? Não pode faltar. Porque eles sabem que não é simplesmente os 8 dias, mas 8 dias representam que enquanto eles estiverem dedicando a sua vida ao Senhor, não vai faltar o azeite para o fogo se manter aceso. Está entendendo ou não? Você está entendendo? Então o que acontece? Tudo que eles vão comer, tudo que eles vão fazer tem que ter azeite. Eu até lembrei das 10 virgens, né? Lembra? Quem tem mais? Quem tem menos? Não pode faltar azeite. Mas uma outra coisa me chamou a atenção. Que quando eles estão reunidos, Marco Aurélio, você também que gosta disso tudo, depois você vai ver isso lá. Sabe o que eles fazem nesses 8 dias? Para cada dia eles vão acendendo, né? Mas ele pega essa menorá e eles colocam na janela. Eles colocam na janela. Qualquer pessoa de Israel, nesse período, aqueles que creem no único e verdadeiro Deus, pega uma Hanukkah, pega uma menorá dessa de 9 hastes e coloca na janela da sua casa com um fogo aceso. É interessante. Eu fui falar, mas por que isso? Mas para que colocar na janela? Pô, Antônio, tu é tolinho, né? Porque tem muita gente que esquece daquilo que Deus fez na sua vida. E aí ele precisa de ter um outro como um referencial. Ele precisa de ver a luz acesa na vida do outro, para que ele possa lembrar de quem é Deus. Através da luz que brilha em você, muitos verão a Deus. Através da luz que está acesa em você, muitos verão a Deus. Mas se a luz não estiver acesa, eles não terão o que ver. Tem pessoas lá fora que precisam ver a luz em você, para que amanhã ele esteja aqui. Uma terceira característica que eles fazem nesses 8 dias de dedicação: eles reúnem a família, eles oram e agradecem a Deus. Você tem se reunido com a sua família? Você tem tirado tempo da sua família? Você tem proporcionado esse tempo de adoração, de louvor ao Senhor? Eu deixei por último porque hoje é o dia da Bíblia. Mas sabe qual foi a principal atitude de Antíoco Epifânio IV? Olha para mim, bonitão, olha para mim, lindona. Sabe qual foi a primeira atitude dele?
a partir de agora, os judeus não poderão mais ter a Torá. Acabem com a Torá, destroem a Torá, para que eles não leiam, para que eles não aprendam e para que eles não pratiquem. Hoje é dia da Bíblia. Tem países aí que tem que ter a Bíblia escondida, e você que pode hoje gozar desse privilégio da liberdade de ter a Torá, e ainda mais completo ainda, de tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Talvez você não tenha tirado tempo para isso. Talvez esse desejo lá, sabe, de Antíoco Epifânio, o quarto, já entrou em você sem você saber, porque você não tem tirado mais tempo para isso. E qual era o desejo dele? Tirem a Torá deles, que eles não leem e não vão mais praticar. E uma das coisas que eles fazem hoje, reúnem a família, leem a palavra e praticam. Você está entendendo? Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Quero orar por você. Passei já 5 minutos, me perdoe. Não vou estender, mas eu quero orar. Quando Jesus foi questionado, Jesus falou assim para eles: veja os milagres. Jesus virou para eles e falou assim: eu não preciso falar o que vocês querem ouvir. Olhem e vejam as minhas atitudes, porque eu com o Pai, eu sou um. Quando o fogo está aceso, você não precisa de falar. As pessoas veem a sua atitude, o seu comportamento, a tua fidelidade ao Pai, a luz que brilha em você. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar por você. Como está esse fogo aí, querido? Como que está esse fogo aí? Acende um fogo em meu coração, que não resistirei. Peça a Ele, peça. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Esse é o tempo, querido, e você inaugurando um novo tempo sobre a sua vida. Quero mais de ti, Deus. Apóstolo Paulo aprende e ele declara: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É um tempo novo de Deus sobre a sua vida. É o tempo de Hanukkah. É o tempo da luz vencer as trevas. É um tempo de você se libertar daquilo que te aprisiona no mundo, daquilo que te afasta dos princípios, daquilo que te separa dos valores de Deus. Esse é o tempo para você restaurar o teu altar. Pai, em nome de Jesus, tem vidas preciosas nesse lugar. Eu quero fazer um apelo ao Senhor, que ao dar esse passo, ao dar esse primeiro passo, ao dar esse primeiro passo, onde poder acender esse potinho de azeite, talvez eles estão com tão pouquinho azeite, Senhor, mas ao dar esse primeiro passo, o milagre do pote vai acontecer essa noite. O milagre vai acontecer, porque esse fogo não vai se apagar. Enquanto eles estiverem com a sua vida em dedicação ao Senhor, o fogo não vai se apagar. Não vai. Quero orar por você. Coloca a tua mão no seu coração aí. Peça a Ele para acender. Peça a Ele para acender o fogo.
fazer minha parte. Eu decido nesta noite, fala. Eu decido nesta noite acender o fogo, porque eu sei que quem vai manter o teu fogo, Senhor, eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer minha parte. Tem alguém nessa noite que aceita Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, que queira nessa noite? Vem aqui que eu quero orar por você. Aleluia, vamos, Senhor. Uau! Isso, vem cá. Vem, pastora Chia. Vem cá também, pastora Chia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais? Está vindo ali, ó. Vamos, Senhor. É a festa da independência. Chega de depender do mundo. É a hora da independência. Chega de depender do mundo. A nossa dependência vem de Deus. Vem, Mateus. Vem com a sua esposa. Vem, abraça. Uau. Nossa dependência está em Deus. Você está entendendo isso ou não? Tem mais alguém? Abraça eles aí. Profetiza aí um novo tempo. Fala pra eles assim, abaixa só um pouquinho, só aqui. Só pra eles me ouvir. Eu quero que vocês aqui, ó, vocês estão abraçando, eles me ouçam. Vocês vão declarar que vocês agora vão ser chamados sobre a vida deles. Vocês vão ser essa haste, que o dever dela é zelar pelo que o fogo do outro fica aceso. Fala pra ele aí, fala pra ele, você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Que o que estiver na minha mão para poder manter o seu fogo aceso, eu vou fazer a minha parte. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento essas vidas ao Senhor. Repete assim comigo vocês, ó Senhor Jesus. Nesta hora, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu renuncio toda prática de pecado, toda influência maligna. Eu renuncio, eu rejeito. E nesta hora eu declaro com os meus lábios que eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu creio, repete, que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou pela minha vida. Amém? Ora por eles agora, que o nome deles esteja escrito no livro da vida e que não seja apagado. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Nós estamos aqui dedicando ao Senhor. Isso aqui é para o Senhor. É para o Senhor. É tudo para o Senhor. É para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aplaude mais forte que você puder. E não se esqueça, hein? Enquanto você se dedicar, falando sobre quebrando as cadeias emocionais. Eu já tenho recebido testemunho de pessoas, tá? Que receberam milagre nessa campanha de quinta-feira. Pessoas que estavam presas emocionalmente, pessoas que estavam na depressão, pessoas que estavam assim, sabe? E Deus está fazendo esse milagre. Não deixe de vir quinta-feira. Traga alguém com você. Traga alguém que está nessa dependência, alguém que está preso. Traga. Vou fechar essa palavra de quinta-feira agora. Vai ser, eu creio, uma bênção. Deus vai falar contigo em nome de Jesus. E para os discípulos, terça-feira, às 19h30. Você que é discípulo de Cristo, você que quer aprender da palavra, você que quer entender mais da palavra, não deixe de vir em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim.
Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito de Deus, que está sobre a minha vida, seja sobre a tua vida, sobre esta igreja e sobre toda a igreja de Cristo na face da terra. E que assim que vão, uma igreja apaixonada e dedicada ao Senhor, diga